O grande bloco latino-americano. Já está tudo pronto para que seja implantado o projeto de união das nações latino-americanas, formando um grande bloco supranacional de espectro neocomunista. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru, Nicarágua, Honduras, Cuba e México já estão prontos. O grande bloco só não começou a ser implementado ainda porque ele não se viabiliza sem a presença do Brasil. E a adesão do Brasil só será possível se um governo neocomunista assumir a presidência. Com a criação deste bloco, teríamos um governo continental superior aos governos dos países, e também um grande parlamento latino-americano e uma nova constituição supranacional que juntos seriam capazes de driblar quaisquer resistências conservadoras nas estruturas das nações, inclusive no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. A própria presidência da República se tornaria aos poucos um cargo meramente administrativo. Não duvide, novas leis seriam criadas, novos tributos seriam exigidos e qualquer possibilidade de prosperidade em uma nação seria anulada pela necessidade de igualar tudo por baixo em prol da pobreza dos vizinhos e de um falso espírito cristão de engajamento social, apoiado pelo ensino enganoso dos líderes da teologia da libertação e também os da chamada missão integral da igreja. Já faz alguns anos que os partidos neocomunistas, unidos no Foro de São Paulo, planejam a convocação de uma constituinte exclusiva. Eu sei que você já escutou isso alguma vez. Essa constituinte exclusiva, paralela ao Congresso Nacional, formada por representantes dos movimentos sociais, teria em vista a criação de uma nova Constituição, capaz de romper com o atraso da pauta de valores que os republicanos defendem. Com a formação do grande bloco neocomunista, essa constituinte exclusiva não precisaria sequer alterar a Constituição Federal. Ela apenas somaria as contribuições dos neocomunistas do Brasil com as dos neocomunistas dos demais países, formando uma grande Constituição Latina supranacional. Esta nova Carta Magna seria vendida ao povo brasileiro com a máscara de progressista, moderna, avançada, prometendo fortalecer o Brasil social, cultural e economicamente, por meio da integração em um bloco hegemônico de países que, em tese, traria aos povos latinos uma série de vantagens. Já está tudo preparado. E antes que isso aconteça, eu quero listar abaixo 10 motivos pelos quais nós devemos nos opor a este objetivo velado que a eleição de um governo neocomunista no Brasil, agora em 30 de outubro, traria. O primeiro motivo é a perda da soberania nacional. A integração do Brasil a um bloco de países neocomunistas na América Latina tornaria sem valor todo o projeto de pátria construído e mantido desde a nossa independência em 1822. Nós deixaríamos de ser uma república federativa e nos tornaríamos um mero Estado-membro de uma organização supranacional que ditaria as leis e o orçamento de todo e qualquer projeto público. Nossa identidade seria enfraquecida. Ser brasileiro passaria a ser um mero endereçamento regional, com pouca implicação legal, política ou econômica. A nossa bandeira passaria a ser tão relevante quanto hoje é a bandeira de um estado da federação. Acima do verde e amarelo estaria o vermelho e branco do grande bloco. As principais decisões do bloco nos seriam impostas como no tempo do Império Romano. Segundo motivo, a irrelevância do município e do estado. Hoje no Brasil, os municípios e estados gozam de alguma autonomia administrativa, mas mantêm uma dependência muito grande de repasses de verbas do governo estadual e principalmente federal.
necessário para a arrecadação de receitas, para obras de melhoria e principalmente para decisões judiciais. Se já não é simples para que qualquer melhoria no seu bairro aconteça, pois ela depende de que o projeto seja aprovado na prefeitura, no governo do estado e muitas vezes até em Brasília, imagina ter que depender também, além desses três, da boa mão do grande bloco. A burocracia, que já é grande hoje, seria ainda maior, tendo que esperar a decisão maior lá de Caracas ou sei lá onde vai ser essa sede. Impossível. Terceiro motivo seria o aumento da impunidade e, consequentemente, da violência. Qualquer um que entenda um pouco de direito criminal sabe que uma das estratégias mais eficazes para garantir que um criminoso se mantenha livre é recorrer indefinidamente, enquanto for possível, às instâncias superiores capazes de anular as decisões da vara local ou pelo menos postergar a sanção até a prescrição do processo. Com a criação de um tribunal supranacional, o grande bloco poderia tornar impossível na prática a punição de qualquer criminoso que tenha condições financeiras ou cobertura política para recorrer até a quarta instância ou quinta instância, dependendo de como ficar essa estrutura. Quarto motivo é o empobrecimento da população. O grande bloco dos países latino-americanos adotaria uma moeda única que, se por um lado poderia amenizar um pouco os problemas atuais das moedas da Venezuela e da Argentina, que convivem com uma inflação desumana, por outro lado, faria isto às custas de uma grave inflação, com recessão e desemprego fortes e empobrecimento no Brasil e também em outros países onde há ainda uma certa responsabilidade fiscal. Os programas supranacionais de transferência de renda, regados a novos impostos, extinguiriam qualquer chance de prosperidade das pequenas empresas e das pessoas que ganham ali entre 1 e 5 salários mínimos, mas não tirariam da miséria aqueles que realmente necessitam de auxílio, pois os banqueiros e os mega empresários, os magnatas, detentores dos meios de produção, assim como os políticos corruptos bancados por estes, convictos da impunidade garantida pelo Tribunal Supranacional, usariam de todos os meios para reter o máximo possível dos recursos públicos que deveriam ser transferidos por esses programas de renda e também nas obras que forem aprovadas. Quinto motivo é a degeneração moral. As Farc, o PCC, o Comando Vermelho, outras organizações criminosas se aproveitariam também da certeza de impunidade e aumentariam significativamente a distribuição de substâncias psicotrópicas, no seio da população. Testemunharíamos um verdadeiro despejar de drogas legalizadas e não legalizadas na sociedade, de modo que o número de pessoas dependentes dos entorpecentes e incapazes de produzir seria enorme. Isto levaria a uma destruição sem igual nas relações familiares e um forte aumento do número de pessoas morando nas ruas, do número de assaltos, do número de estupros, de abortos e de assassinatos de qualquer espécie e todo tipo de crime. Sexto motivo, perseguição religiosa. As igrejas e as instituições religiosas que, na busca por impedir o aumento da degeneração moral, ousassem denunciar a cleptocracia política e econômica deste grande bloco neocomunista, seriam perseguidas e extintas, com a prisão legal, ilegal, obviamente, ou até a morte de seus líderes. O grande bloco fingiria respeitar todas as culturas e religiões, mas com o passar do tempo passaria, assim como o Império Romano, a exigir a lealdade absoluta e afrontaria qualquer manifestação de devoção que não fosse para o superestado e seu grande imperador. Sétimo motivo, perda da região amazônica. Grande parte do norte e do centro-oeste deixariam de pertencer ao Brasil e seriam tornados patrimônio supranacional. As estupendas riquezas minerais e naturais dessas áreas seriam dadas em concessão a grandes grupos econômicos e o lucro seria destinado diretamente ao grande bloco sem passar
por nenhuma instituição nacional. O Grande Bloco se sustentaria mediante uma falsa imagem de preservação da fauna e da cultura indígena local. Mas sabemos que não é isso que de fato iria acontecer. O oitavo motivo é a perda da liberdade de expressão. Todos os meios de comunicação passariam a ser regulamentados, de modo que quaisquer manifestações contra os interesses do Grande Bloco seriam censuradas. Com o domínio dos grandes grupos de comunicação, somente narrativas favoráveis aos interesses neocomunistas seriam permitidas. Não importa o meio, TV, rádio, internet ou mesmo na rua. Nono motivo, perda da propriedade privada. Sob a falsa alegação de garantir moradia para todos, novas leis seriam impostas no sentido de eliminar, de fato, o direito à propriedade privada. Para os neocomunistas, a terra e tudo que nela se constrói seria de todos, ou seja, do Estado supranacional. Com as crises, também não haveria mais lugar nem para investimento privado. E os depósitos em bancos que ultrapassarem determinado valor seriam confiscados a fim de garantir a subsistência dos pobres. É claro que seria mais uma falácia, pois a maior parte dos valores seria desviados pelos inescrupulosos líderes corruptos desse governo supranacional. E, finalmente, em décimo, o apoio à nova ordem mundial. Outros grandes blocos neocomunistas seriam formados nos demais continentes, os quais, juntos, respaldariam um governo único mundial, o mais tirano da história, que se levantaria implacavelmente contra Cristo e seus discípulos, impedindo a prática de qualquer expressão de fé e impondo-se também contra qualquer forma de manifestação da individualidade. Os falsos profetas já começaram a pregar por aí que a salvação é coletiva e não é individual, que a união familiar deve ser combatida, impondo-se a ideia de que todos somos uma só família, e que a identidade da pessoa humana também deve ser combatida, afirmando-se em um discurso também mentiroso de que, apesar de toda a atraência desse discurso, de que não há distinção entre as pessoas, que todos são iguais, todos são homem, mulher, brasileiro, boliviano, pobre, rico, negro, branco, católico, espírita, todos são iguais, portanto, nada, absolutamente nada deve distinguir a identidade de quem quer que seja. Esta falácia faz com que uma pessoa que não se distingue em nada não tenha identidade. E também essa pessoa não reclama, não contesta, não pensa, não argumenta, ela só vai. O grande bloco de países latino-americanos nada mais é do que o primeiro passo para o estabelecimento dessa nova ordem mundial, cuja formação já está prevista lá nas Escrituras. A eleição de um governo neocomunista no Brasil nada mais é do que o elo que falta para que se dê início a este processo. Mas aí você pergunta, cara, mas se já está previsto, do que adianta lutar contra? Lá em Mateus 26... versos 23 e 24, Jesus disse o seguinte a respeito de Judas: um de vocês vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como já está predito nas Escrituras. Mas que terrível será para aquele que o trair. Seria melhor não ter nascido. Da mesma forma, eu acredito que algo semelhante a isto será feito a cada pessoa que der sua contribuição pessoal para o sucesso da nova ordem mundial contra Cristo. Porque isso depende disso a criação do grande bloco de países latino-americanos, o qual, por sua vez, depende da instalação de um governo neocomunista na presidência do Brasil, que, para se consumar, depende do quê? Do seu voto, ou da ausência do seu voto, né? Ou seja, é você que, no final das contas, vai responder por seus atos ou suas omissões. Daí você pergunta, mas se o Brasil resistir e entrar em guerra contra todo o resto do mundo por causa disto, não é ruim? Não seria melhor apenas se render? Pensa comigo, é melhor resistirmos como indivíduos ou como famílias? Avança um pouco mais, é melhor resistirmos como famílias ou como igrejas? Ou vá além, é melhor resistirmos como igrejas
ou como nação. Ainda que fosse inevitável, o que eu não acredito que seja, mas ainda que fosse inevitável, já sabemos que é melhor resistir e perder até mesmo a vida se necessário, do que apoiar esse processo. Se pudermos apoiar como nação, ao invés de sermos entregues por nossos próprios vizinhos, amigos e familiares, sem dúvida, é bem melhor. Além disso, não dá para dizer que de fato seria inevitável, porque o reino mundial pode acontecer somente, por exemplo, no hemisfério norte. Por que não? Além disso, não quer dizer que mundial, que todos os 100% dos países estarão envolvidos. Então nós acreditamos no cumprimento das profecias que colocam o Brasil como celeiro da palavra de Deus, do alimento espiritual para todas as nações da terra. É isso que Deus espera do Brasil e é isso que Deus terá do Brasil, não somente de uma denominação evangélica aqui e ali, de uma igreja específica, mas de todo esse povo que tem o coração segundo Deus, que ama o Senhor e que por Ele é amado. Por isso, seja como for, eu espero que quando o Filho do Homem vier, ele encontre fé sim na face da terra. E que não encontre pouca não, que ele vai vencer o inimigo e ele vai governar com uma multidão de cristãos que o amam e que por nada negociam a sua fidelidade a Cristo, nem mesmo pela própria vida. Que Deus mostre a cada um que esta eleição não se trata apenas de um voto no candidato A ou no candidato B, que não são sequer aqueles do passado. O Bolsonaro de 2023 não é o Bolsonaro de 2022, nem de 2018. O Lula de 2023 também não é o Lula de 2002, ou 2006, ou 2010. São outras pessoas, com outras cabeças, com outros projetos. Que Deus te mostre que mais do que escolher um candidato, você vai escolher um projeto de país e que vai nos manter ou como uma pátria soberana ou nos tornará um mero país membro de um grande bloco neocomunista. Que Ele te abençoe e não te permita se omitir nem se enganar nesta hora. Dia 30, não se omita, vote pelo Brasil. Não importa se você gosta ou não gosta da pessoa do Bolsonaro, do jeitão dele, do discurso, ou do que ele fez ou deixou de fazer no passado. Considere que existem valores que serão violentamente atacados em caso de vitória do PT. Os neocomunistas não querem sua liberdade, nem a conservação da sua família, tampouco a soberania da pátria brasileira e muito menos a devoção a Deus. Por isso, dia 30, vote 22. Vote nos valores que a reeleição de Bolsonaro representa: Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado.